2021. Estou aqui para prosseguir com os estudos da carta número 5, a partir da página 171. Número meio doido, né? 171, mas não tem nada a ver com o número. Quero dar uma boa noite aí para minha querida irmã Marilena, Mari, né, que está aí há um tempão já. A Flávia Gomes, gratidão, Flavinha. Mônica Pera, seja bem-vinda. Beth Maia Ribeiro, boa noite, minha querida irmã. A Luci, boa noite, Luci. Meu irmão Aurélio. Cirle Maia. E a Maria Eliane, né? Sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje nós vamos prosseguir com os estudos e eu espero que a nossa querida irmã, esposa do Aurélio, nós tenha alguma resposta, alguma coisa dele. Depois você posta aí para nós, irmão Aurélio, como é que está a sua ex-esposa, né? Que o Aurélio, na verdade, está separado, né? Boa noite também, o irmão Emerson Melo. E aqui no Facebook aqui está chegando a Agnalda, né? Acabou de chegar. Eu que peço a todos que botem o seu boa noite aos demais irmãos que estão chegando. Muito bem. Muito bem. Eu vou fazer a nossa afirmação. Boa noite, Sérgio Tossato. Seja bem-vindo, meu querido irmão. Vou fazer a afirmação dos membros da nova era de amor e paz. Diariamente, eu abro meu coração e a minha mente para a consciência divina superior, para me ajudar a construir uma nova era de amor. Diariamente, eu abro a minha mente para a consciência divina, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente eu abro a minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na Terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos e todos serão elevados em espírito. E todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo esta visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina, para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois neste mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai, Mãe, Vida. Muito bem. Vou dar uma boa noite aqui também para Cristóvão, né? Cristóvão Souto, para Léo Luna, para Edinalva de Oliveira, Lúcia Helena, Vera Lúcia Pinheiro e Márcia Clemente no Facebook, no YouTube, né? E aqui no Facebook nós temos, que chegou aqui também, depois do Sérgio Tossati, chegou também aqui a nossa Maria Esther Brites, a Maria Goretti, Leila Mendes, a Márcia Clemente e a Águida, né? Botou ali uma mensagem. Boa noite, meus irmãos. Um abraço carinhoso a todos. Que tenhamos uma ótima noite de estudo. Com certeza será. Né? Com certeza será, né, minha irmã? Muito bem. Vamos lá.
Nos estudos dessa noite, o mestre está fazendo aquele questionamento que ele faz à ciência. Mas à ciência, né, bem entre parênteses, e a todos nós. Na verdade, todos nós somos doutrinados, ou tudo que tínhamos de conhecimentos, são conhecimentos provindos dessa doutrinação da ciência, das religiões e dos nossos pais. E a humanidade é dominada por isso. Então, na verdade, quando ele fala que questione a ciência, questione a você também, a todos nós. Hoje, nós, estudantes, já temos uma visão mais elevada com relação a esses conhecimentos científicos. Mas ainda muitos de nós temos aí cristalizada em nossa consciência e meio que arraigada esses conhecimentos que vieram durante anos e anos, vidas e vidas, encarnando nesse planeta e, ao mesmo tempo, recebendo esses conhecimentos, esses ensinamentos. E temos também nós dificuldades para nos desagarrar, soltar, limpar esses conhecimentos antigos, que nos fazem um mal muito grande hoje, porque impede que tenhamos essa visão mais elevada desse novo ensinamento que o Cristo nos traz através de suas cartas, que é um ensinamento muito, mas muito evoluído, um ensinamento que muda por completo a vida, as nossas vidas, muda por completo a nossa consciência e nos conduz para um patamar de conhecimento cada vez mais elevado. Mas ainda fomos formatados por esses conhecimentos que vieram da ciência, das religiões, dos nossos pais, e eles ainda estão entranhados, agarrados, cristalizados em nossa consciência. Muitos de nós temos dificuldades para soltá-los, mas vamos pedir ao mestre aqui que nos ajude com esses conhecimentos de hoje, para que a gente possa abrir a nossa consciência e limpar esses antigos conhecimentos. Vamos ver o que ele tem para nos falar. Antes disso, quero aí falar que o Aurélio colocou, infelizmente ela foi entubada e o estado é delicado. Realmente, aí é delicado. Boa noite ao Edmo Américo, boa noite também ao Léo Luna. E boa noite ao meu irmão Adriano Pinto, boa noite ao meu irmão Roberto também, que chegou aqui, ao Luiz Carlos Toldos, e a Vera Zinovievski, que chegou aqui também no Facebook. Eu gostaria depois que a Vera colocasse aí, relatasse aí que ela mandou para mim uma experiência que ela teve agora, ontem à noite. Eu gostaria que depois ela relatasse e colocasse aí para nós como um comentário. Foi uma pequena experiência que ela teve, mas foi uma experiência forte, né, Vera Zinovievski? Então depois você nos relata isso aí. Muito bem. Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui ser orientado pelo mestre e transmitir para vocês o que o mestre quer nos falar. Tá? Ele começa aqui falando assim, esse conhecimento é um conhecimento também básico, um conhecimento que rompe com um passado de conhecimento e abre a nossa consciência para uma visão nova, uma visão mais elevada do Criador, da criatura, quer dizer, da criação dele, e de nós mesmos, da nossa consciência. Então, é muito importante que a gente preste atenção nisso e que, dentro desse ensinamento, procuremos
nos adaptar, nos soltar e nos desgarrar desses velhos conhecimentos. É fácil? Não, não é. Eu sei, eu reconheço que não é fácil, mas é necessário que você busque essa visão mais elevada. Ouça o mestre, porque ele não tem a menor intenção de fazer nada que não seja por nosso bem. A intenção dele é sempre elevar as nossas consciências, é nos despertar desse longo sono de falácias, de ensinamentos falsos, tá? Então vamos ouvi-los, vamos mudar, vamos fazer um esforço enorme, mega esforço, para que essas mudanças se processem em nossas consciências. Então ele começa assim: a ciência pode dizer a você qual a força de motivação que atrai as partículas que formam os elementos? Porque existe uma força, existe uma energia que une as partículas para que elas tomem forma de alguma coisa criada pela mente humana, pelo Criador. Qual que é essa força de atração, de motivação que motiva as partículas a se unirem para formar um elemento químico, por exemplo, para formar uma célula, para formar, que com essa célula formar-se aí também corpos? Qual que é essa força que motiva isso, tá? A ciência tampouco pode explicar de onde vêm originalmente tais partículas de energias que se juntam para dar forma, né, às coisas. Apenas afirma que foram liberadas durante um Big Bang, o qual, acreditam, deu o primeiro impulso para a criação. Por que um repentino Big Bang? Do que foi esse Big Bang? O que explodiu? O que fez Big Bang? Qual foi o fator de motivação por trás dele, desse Big Bang? O que motivou e o que fez ocasionar esse Big Bang? Então, ele está fazendo um questionamento. E esse questionamento não é para você falar assim, vamos unir uma turma e vamos lá na ciência. Não. É para você também, xará. É para você. Sim, senhora. Para nós, para mim, para você. É um questionamento que ele está fazendo. Eu já vi pessoas falar, vamos juntar uma turma aí, vamos questionar a ciência. Questiona você em primeiro lugar. Ele quer que você seja questionado e resolva essa equação. A ciência fala do eletromagnetismo, porém não pode dizer de onde vêm tais energias que aparecem e desaparecem. Para onde vão essas energias quando elas desaparecem? Por que vão embora? De uma perspectiva humana, quer dizer, um raciocínio humano, não parece haver uma atividade inteligível dentro e por trás desse trabalho do eletromagnetismo? Quer dizer, nem nós entendemos como é que nós vamos questionar a ciência se você não sabe. Busque isso. Como que isso apareceu? Como que o eletromagnetismo? Nós nem sabemos, muita gente não sabe nem o que é eletromagnetismo. E nós precisamos ter uma noção. E é isso que o mestre está nos dando uma noção, discutindo isso conosco. Tá? A ciência diz que o eletromagnetismo simplesmente é uma energia que está aí, por aí. Tá? Um simples fato da existência que está por aí. Ainda que produza um trabalho altamente inteligente e intencional,
sobre a forma de milhões de bilhões de substância das quais é feito o universo. Como que isso acontece? Quais que são as substâncias que tudo que você vê no universo, no planeta Terra criado, corpos, rochas, planetas, estrelas, são criações do eletromagnetismo, que une as partículas, dando forma de uma estrela, de um planeta, de um corpo. Esse é o questionamento que nós precisamos questionar para nós mesmos. Nós precisamos aprender um pouco mais sobre isso. O que é isso? Como que acontece isso? O que mantém essa energia que ele fala eletromagnetismo é que uniu os átomos para formar os elementos formarem uma molécula e as moléculas formarem umas células e esses bilhões de células que compõem o corpo humano se mantêm unidas, trabalhando. Elas não se dissolvem aqui. Porque se ela dissolvesse, você derreteria, ia derreter seu corpo. Entenderam o que é que ele está falando? É essa energia do eletromagnetismo que unem as partículas para dar forma a um átomo. Começa lá atrás, unindo partículas, prótons, nêutrons, que se unem para dar forma a um átomo. Os átomos se unem para dar forma a uma molécula. Ou não, um elemento. E os elementos se unem para dar forma a uma molécula. E a molécula se unem para dar forma a uma célula. As células se unem para dar forma a um corpo humano. Que energia é essa? Tão poderosa assim, que a ciência não sabe. É esse eletromagnetismo que a ciência não tem noção de onde vem. Eles vêm, vai embora essa energia. Aí ele fala, não há nada que o eletromagnetismo tenha tornado visível que a mente humana possa considerar como sem propósito ou sem significado. Tudo que existe no reino da criação, ela tem um propósito, tem um significado, tem uma utilidade. A pedra está ali porque ela tem uma utilidade, a rocha está ali porque tem uma utilidade, a terra está ali porque ela é útil. A árvore está ali, as plantas, porque ela tem uma utilidade. Os corpos também, os insetos, os animais, os planetas, as estrelas, os sóis, as galáxias. Tudo tem utilidade, tudo tem um propósito, tem uma utilidade. Não existe nada que o Criador criou que você fala, para que isso? Para que ele criou isso? Não tem utilidade nenhuma para você, mas ela tem utilidade. Não há nada que o eletromagnetismo tenha tornado visível que a mente humana possa considerar como sem propósito ou sem nenhum significado. Isso não serve para nada. Que significado tem isso? Tudo tem significado. A ciência ignora esse mais básico e vital nível da criação. Sem uma resposta para o porquê, tudo que é trazido para a manifestação visível através da atividade das energias gêmeas do eletromagnetismo, que sempre tem um propósito, tem êxito e é racional. Nada de valor se descobrirá
na busca de suas origens. A ciência não consegue ver isso porque ela não vai encontrar a busca das suas origens. Até que a ciência possa testar e descobrir a realidade do espaço no qual as partículas elétricas do ser visível estão apoiadas aqui, os átomos estão aqui, a ciência ficará sempre por trás das portas fechadas do materialismo, porque ela não está vendo aqui as partículas, então ela não conhece o espaço. Que espaço é esse que apoiam essas partículas? Tá certo? O acesso à verdade eterna e à sabedoria universal estará sempre bloqueado a ela, está sempre bloqueado, né? E ela permanecerá encerrada unicamente dentro das amarras da razão. Razão esta que é somente o produto da atividade finita das células do cérebro. A razão nossa, a razão humana, é uma coisa criada pelo nosso cérebro, da nossa inteligência pequena que temos. Não, isso é assim porque eu medi, contei, pesei, cheirei, experimentei. Então isso é isso por isso, que é a razão. Porque achamos que aquilo é assim, mas não sabemos o que está por trás disso tudo. Qual é a energia que criou isso que está por trás disso? Está aqui porque está aqui. Não, não é assim, não. Tá? Isso aí é o raciocínio das células do cérebro, ou seja, dos nossos neurôniozinhos, tá? Então o mestre vai falar aqui uma coisa importante que ele depois vai voltar. Ele dá bota assim no quadro, olha, é isso que eu vou falar, tá? Aí ele vai fazer uma série de questionamentos para depois voltar aqui nessa frase. Então ele fala assim, é a verdadeira natureza do espaço, esse espaço onde apoia as partículas, invisíveis aos nossos olhos, é a verdadeira natureza do espaço, o que eu quero apresentar a vocês. Porém, antes de fazer isso, que ele vai falar sobre espaço, sobre esse espaço, tá? Devo primeiro chamar a sua atenção para perguntas altamente pertinentes. São questionamentos que ele vai fazer. Quer dizer, ele vai nos falar, quando voltar lá eu vou lembrar você, agora o mestre vai explicar o que é a verdadeira natureza do espaço para nós. Mas antes dele fazer isso, ele vai fazer umas perguntas pertinentes a nós e à ciência e aos homens de igreja, a todo mundo. Aos seres que se acham inteligentes, dono do conhecimento, né? Então ele começa aqui o seguinte, aqui na página 172. Através dos tempos, muito do trabalho do eletromagnetismo tem aparecido à mente, à visão e ao tato das entidades vivas como alguma coisa sólida. Está aqui. Sólida. E imutavelmente durável. Acreditam-se que o metal, a madeira, a rocha, as entidades vivas, todas eram compostas de matéria sólida, inanimadas ou viva. Era assim que a crença nossa. Com tal crença em um universo sólido, é natural que os antigos profetas místicos tenham concebido um indivíduo poderoso, possuindo um enorme poder de criar todas as substâncias sólidas do universo. Lembra que falei? Primeiro Deus criou a terra, depois criou o ar, depois criou a água, depois criou as árvores, criou as flores, os peixes, os homens.
era um ser, um cajado na mão lá, criando, faça-se isso, faça-se aquilo, faça aquilo outro. É o que vem para nós lá no Gênesis, lá no Antigo Testamento, né, aliás? Tá certo? Então, foi assim que criou tudo. Era um ser poderoso, um Deus criando tudo. E não é por aí, tá certo? Ao visualizar tal indivíduo poderoso, era natural que eles percebessem uma figura majestosa, um Deus todo-poderoso, né? De controle universal, que possuía uma natureza de restrições quando confrontada com comportamentos da humanidade, que era punir ou como é que fala? Ou abençoar, né? Punir ou abençoar, de natureza quando confrontada com a humanidade, a qual havia produzido uma sociedade turbulenta. Como é que Deus ia fazer uma sociedade igual a nossa, toda turbulenta? Não. Nem os profetas da antiguidade, aqueles lá de 3, 4 mil anos atrás, 2 mil anos, nem a ciência de hoje se aproximar assim um pouquinho da verdade da existência. Ambos têm passado muito longe, mas muito longe da verdade, que o mestre trouxe há 2 mil anos atrás e agora está nos trazendo através dessas cartas. Está tudo aqui. Pô, mas esse livro tem tudo. Tem tudo. Está tudo aí. Tá certo? Nenhum nem outro estão muito longe da verdade da existência, o mestre fala. A ciência diz que a vida começou quando, de uma maneira inexplicável, assim, aconteceu, né? Uma combinação correta de reações químicas produzida por moléculas capazes de fazer cópia de si mesmos, provocando mais reações químicas, né? Ela se autorreproduzia, né? Tal descrição do enorme e abundante complexidade e poder da força da vida, como sendo perceptível, porque é capaz de duplicar a si mesma, revela o conhecimento, revela o empobrecimento básico da percepção e do pensamento científico que produziu tal teoria. Porque a ciência fala que as químicas estavam aí, os elementos estavam aí reunidos ali, assim, de repente um juntou com o outro e tal, e criou uma molécula, e essa molécula se automultiplicou e criou uma célula que autoduplicava e foi criando toda a vida no planeta. Até, eu acho que uma pessoa um pouco menos conhecimento, quando fala isso, fala, como que é isso? Não pode. Tem que ter uma força, alguma coisa por trás disso aí, direcionando, como o mestre fala, por trás, a realidade que está por trás de tudo, criando, fazendo, sustentando, mantendo, né? Além disso, permanece sem ser questionada cientificamente a sugestão de que a condição dos elementos químicos inanimados, a combinação, desculpe aí, de que a combinação de elementos químicos inanimados que se reuniram de modo específico, ou seja, acidentalmente, poderia produzir tão assombroso resultado de autoduplicação. Como que isso poderia produzir? É absurdo, não tem jeito. Além disso, permanece sem ser questionada cientificamente a sugestão de que a combinação de elementos químicos inanimados que se reuniram, eu já li, né? Isto ocorre porque a mente humana finita e mesmo o pensamento científico não pode lidar com um acontecimento tão estranho como a autoduplicação,
as moléculas, a célula se autoduplica. Espontânea, ela está fazendo de uma vira 2, vira 4, vira 6, vira 8, vai embora. Isso é por demais sugestivo de um acontecimento mágico. Isso acontece, é uma mágica, um milagre, não, nada disso. De alguma intervenção de uma fonte inimaginável, não dá para entender, a qual o cientista não ousa considerar por meio do ridículo. É claro que existe uma força, uma energia, um criador criando por trás disso tudo e realizando o seu trabalho criativo. Aí ele fala, esse consenso de Cordeiro, que ele está referindo ao cientista, é considerado mais científico do que produzir teorias espiraladas, as quais são bloqueadas pelas leis materiais que a ciência estabeleceu para si mesma. Este bloqueio do progresso científico futuro impedirá que a ciência investigue devidamente o reino da mente e do espírito, até que algum cientista iluminado desafie a convenção e se atreva a cruzar a fronteira entre o que é visível e o que é invisível. E isso já está acontecendo hoje. A ciência quântica, da física quântica, né? São os cientistas que estão cruzando essa fronteira e que estão vendo que, além disso tudo, existe uma força, um poder, uma energia que cria tudo que está ali. Essa física quântica é aquela física que vai para dentro, que quer saber o átomo, o núcleo do átomo, investiga isso, a energia do átomo. Então, essa física ela é até questionada pela própria ciência, pelos cientistas tradicionalistas, porque eles acham que aí tem alguma coisa aí que esses caras estão acreditando em coisa, porque para a ciência tradicional tudo tem que ser pesado, medido, visto. E para a ciência quântica não é bem assim. Eles acreditam no micro, para dentro, na energia que está lá, controlando isso tudo, tá? Isso daí já começou a acontecer já há alguns anos, né? A ciência quântica. Se os profetas de antigamente tivessem os profetas de antigamente tivessem sido apresentados com a teoria da autoduplicação molecular, não teriam nenhuma dificuldade com tal acontecimento mágico. Lógico, eles diriam que Deus fez as combinações químicas e as impregnou de vida, mas aquele Deus que está lá sentado, faça isso, tal, ele que está dando tudo, dirigindo. Também não é isso que ele fala. Porém, esta também não é uma explicação correta. Não é Deus que criou isso. Tudo é ele, é Deus. Aí é diferente, né? Este antigo conceito religioso de um Deus no alto, fazendo tudo, criando, né? Criando ao longe, lá criando, ele que está, cria isso, faça isso. Não, não é assim. Ele é o Criador e é a criatura, tá certo? É o que impede o cientista de avançar na direção de reflexões espiritualmente mais conscientes, de que é ele o Criador e ele mesmo é a criatura. Portanto, apesar de a ciência parecer emancipada das velhas doutrinas, quer dizer, da igreja falando, lembra que é Deus que faz? Continua mentalmente atada e obstruída pelos temores das velhas proibições, como no século XIX. Ela adota suas ridículas teorias
porque ainda não percebeu a realidade, o Criador por trás de nossa fonte do ser, por trás e dentro da molécula viva aqui. Então não é Deus criando lá de cima, ele é a molécula viva e também está por trás, dirigindo isso tudo. Ele é tudo. Continuando a sua história da criação, é essa história que nos foi contada, né? A ciência afirma que depois da autoduplicação de moléculas vivas capazes de duplicarem a si mesmas, elas constituíram a si mesma em uma célula viva. Elas se juntaram e fizeram uma célula viva, tão pequena que não pode se ver a olho nu. É minúsculas, né? E esta se tornou um material de construção básico para toda a multiplicidade de organismos vivos, incluindo as plantas, os insetos, os répteis, as aves, os animais e o próprio homem. Tudo que tem vida é constituído por células. Assim, todos os seres vivos teriam um antepassado em comum. Quem era? Da onde que veio isso? Ele fala assim, da primeira molécula viva. E não é assim. A ciência não pode explicar por que as moléculas autoduplicantes se combinaram para formar uma célula viva. Isso continua sendo um mistério para a ciência até hoje. Como é que elas se combinaram lá? Tantas moléculas de H2O, de hidrogênio, e duas de hidrogênio 2 e oxigênio. Como? Por que se uniram duas mais uma e deram o quê? Fizeram água. Como que elas se unem para virar água? A ciência não é capaz de ver. A célula viva, segundo diz a ciência, se reproduz indefinitivamente em bilhões e de bilhões de formas diferentes. Essa é a base para a construção do universo visível. Como podem isso? Que impulso motiva tal duplicação? A ciência não pode dizer, entrincheirada em sua própria cegueira, tem se limitado. E as pessoas com ela, todos nós acreditamos só nisso, né? Há uma cegueira materialista, porque não admitimos esse Pai, esse Criador, essa fonte do ser, operando isso tudo e sendo tudo ao mesmo tempo. Como que pode? Para a ciência, ela não acredita em religião, aí pesa mais ainda, né? A maioria são ateus. E agora, ele fala, a primeira célula viva merece a plena atenção de qualquer um que esteja buscando seriamente a dimensão espiritual e a fonte principal da existência. Por que a primeira molécula viva e a primeira célula viva são as primeiríssimas evidências de alguma atividade inteligente dentro da matéria e dentro do universo? Por quê? O primeiro traço mostrando sensatez e sensibilidade é a função da membrana da célula, né? Que envolve a célula, fornecendo proteção e individualidade. Ela é ela. E a membrana ainda excreta todo o material tóxico, né? Pense neste fenômeno milagroso. A célula absorve do ambiente somente o alimento selecionado, através das membranas, só aquilo que serve para ela. Não só absorve o alimento correto, tá? Mas depois de nutrir-se,
ainda elimina os resíduos através da membrana permeável. Ela se alimenta só daquele alimento que serve para ela. O resto ela descarta, não permite. E daquele alimento, aquele alimento, o que ela fez lá de digestão, sobrou, ela excreta também. Os rejeitos, né? Você deve perguntar a si mesmo: como pode a membrana puramente física da célula, invisível a olho nu, distinguir e selecionar o alimento correto, objetivando aumento do seu bem-estar e ter suficiente discernimento para desfazer-se, aliás, da matéria tóxica não desejada. Como que ela sabe que aquele alimento ali é o alimento que ela precisa, usa ele, e aquele que não serve, ela desfaz dele? Não tem uma atividade inteligente e poderosa governando isso? Você não vê um alto grau de propósito em toda essa atividade? Você pode acreditar que esse propósito seja acidental? Não é, né, amigo? É um propósito inteligente, dirigido por uma mente universal, não tenho a menor dúvida. Tá certo? E o propósito não é uma grande marca da inteligência? Claro que tem que ter inteligência para fazer isso, né? E mais, a membrana da célula continua a fazer esse trabalho de seleção, de selecionar o alimento e descartar a matéria tóxica em bilhões de diferentes circunstâncias e condições relacionadas com a sobrevivência de diferentes espécies. Cada uma tem um alimento, cada espécie é um alimento, em diversos ambientes, cada um no ambiente, tá certo? No mar, na terra, na água, em todos os lugares. Isso não é a evidência do propósito que se mostra dentro de cada ação de cada espécie? Seja inseto, planta, répteis, aves, animais ou seres humanos. Cada um tem uma necessidade, cada um tem um alimento, cada um vive numa condição, tá certo? Um ambiente. Não seria possível descrever o universo como o consistente e constante impulso do propósito, tornado visível no reino da matéria visível? É, sim, o impulso do propósito. O espírito do propósito é um elemento físico ou um elemento de consciência? Complicou, hein? Complicou isso aqui. O espírito do propósito é um elemento físico, tá ali, físico, tá? Ou um elemento de consciência? Ele vai nos explicar. E se você pode aceitar, aí que ele vai falar, que o propósito é um impulso inegável de criatividade por trás da existência, é ele mesmo. Então pode passar para a próxima percepção. Seu universo é a manifestação visível de uma evolução inteligente de causa e efeito. Evidente, de causa e efeito, evidente na matéria viva. Pois se a célula viva pode selecionar o alimento correto e também eliminar os resíduos tóxicos,
esta simples atividade demonstra um conhecimento da necessidade de digestão e de eliminação de tal resíduos para assegurar a contínua saúde da célula. Isso não é uma clara indicação de uma evolução inteligente de causa e efeito? E mais, a ciência diz que a célula contém um núcleo que poderia comparar-se ao cérebro humano, quer dizer, tem ali inteligência, né? Uma vez que transmite mensagem e suas importante função é a de armazenamento de informações. A livraria que contém não somente os detalhes que se relacionam com a célula, mas também os do corpo inteiro no qual ela reside. A célula possui uma livraria dizendo que ela pertence a um corpo, o corpo do Oswaldo, o corpo ali, digamos, da Leila, o corpo do Júlio. Ela tem uma livraria que sabe que é daquele corpo, ou da árvore, ou de um pássaro, ou de um animal Y, ou do animal X, ou de um animal H. Ela tem uma livraria que diz qual é a origem dela. Não, essa é uma célula humana. É uma célula humana, mas de qual corpo? Do corpo do Oswaldo, ou então do corpo lá do Júlio, ou do Domingos Gotardo, que está aí, que prazer tê-lo aqui, né, meu irmão? Então, essa célula tem uma livraria que armazena tudo isso. Todos esses dados. E mais, a ciência diz que a célula contém já falei isso aqui, né? O qual o corpo que reside. Isso é muito importante, a célula ter tudo isso armazenado nela. O fato é que, ao investigar a célula, a ciência descobriu que esta, em si mesma, parece ser um sistema de mensagens químicas transmitida de um modo proposital, inteligente e inteligível. Ela se autorreproduz igual, a mesma que ela é. Ela se duplica, tá? E transmite para a célula que ela está mudando qual vai ser o trabalho que ela vai realizar, o mesmo trabalho que eu realizo, tá? Como poderia acontecer isso se as origens da molécula da célula fossem apenas elementos químicos? Não justifica, né? Com uma mensagem a transmitir? Não. Os elementos químicos inanimados, como poderia ser isso? Você poderia duvidar de que por trás de cada mensageiro com uma mensagem a transmitir, há um pensamento inteligente ou consciência? E o que pensar da precisão das mensagens transmitidas de célula para célula, para assegurar a precisão da duplicação exata de certas espécies durante milhões de anos? Porque aquela célula vai produzir só aquela espécie. Em que momento da criação a consciência entrou nos organismos vivos? E aí? Ninguém sabe. E como foi que o pensamento inteligente, que considera e decide, chegou ao campo da matéria inanimada inconsciente? Sem a consciência inerente, como pode ocorrer tanta atividade informada e informante em uma célula que é invisível ao olho nu? Tal atividade não é o produto da consciência-conhecimento
demonstrando a presença de vida inteligente em seu aspecto mais básico, que já vem desde a célula, desde a molécula. Uma simples célula viva, em forma de bactéria, pode mover-se sozinha e viver sua própria vida especializada e excitante no ambiente, ou como um vírus, realizar seu trabalho específico e mortal de atacar alvos específicos nos órgãos vivos, nos organismos vivos, como nós estamos vendo aí, né? Por outro lado, a célula pode estar fixa em um organismo, realizando seu trabalho altamente importante de construção e de manutenção de alguma parte do organismo. Tal trabalho produz matéria viva, precisamente adequada e necessárias ao organismo vivo sobre a qual trabalha, seja partes do corpo humano ou da vida animal ou vegetal, tais como os dedos dos pés do ser humano e o braço, ou a pele do animal e as presas, ou as escamas dos peixes, ou a plumagem das aves, ou a copa das árvores e as folhas nos ramos, ou as pétalas das flores, ou as antenas das mariposas e suas asas diáfanas, a pele do réptil, dos crocodilos e seus dentes, e os olhos da lula que mudam de cor segundo a sua necessidade de camuflagem. Cada um desses fenômenos físicos, completamente diferentes e aparentes, não relacionados, foi criado pelo trabalho especializado, individualizado de bilhões e bilhões de células vivas idênticas. Ao contemplar a grandeza e a diversidade do trabalho realizado por uma simples célula viva e invisível ao olho nu, você poderia acreditar em um universo mecanicista? Não dá, né? Não dá. Tem que ter um poder, uma energia, um criador por trás e dentro disso tudo, criando e mantendo. Não tem como. Seria possível tudo isso se a matéria produzida por tais células fosse ilógica, sem orientação, não ter lógica, sem nenhum objetivo razoável e sem nenhuma razão para a sua existência, desprovida de consciência pessoal? Esse não é o acaso. Estas células vivas, idênticas, todas são iguais, trabalham juntas em harmonia dentro do homem ou do animal para fazer um fígado com suas múltiplas funções no corpo, para criar um olho complexo que tem seu propósito específico de pôr o organismo em contato e inteligentemente com o seu ambiente, incorporando a ajuda do cérebro para fazer ossos fortes, expressamente desenhados em conjunto com tendões e músculos, para unir-se a outros de maneira tão conveniente que permite o pleno e ágil movimento do organismo. Além disso, célula nunca interfere no trabalho da outra célula.
Ela faz o trabalho dela e não interfere na outra. Ao criar um rim, não fazem, de repente, uma orelha. Não, a que cria rim é só rim. Ao criar orelha, é só orelha, tá? Ao criarem cabelo, não se lançam subitamente fazer pele, não. Não, as células criam o couro cabeludo e as mesmíssimas células criam o cabelo. Elas são iguais, mas a que produz pele é pele, a que produz cabelo produz só cabelo. A única diferença entre as células da pele e as do cabelo é o trabalho que realizam segundo após segundo durante toda a vida daquele corpo. Por quê? O mestre pergunta, por quê? Qual o fator motivador e inspirador? Acidente? Não é. Que inteligência organizadora pôs em movimento todo o processo de criação, desde o nível mais fundamental de formação de simples elemento, a partir de partículas elétricas livres no espaço, até a combinação de elemento para formar uma substância química e a combinação correta de substâncias específicas para formar uma molécula viva e a combinação correta de molécula viva para fazer uma célula viva. Vocês entenderam a sequência? A primeiro material de construção que ele fala, qual o fator motivador acidente? Que inteligência organizadora pôs em movimento um processo de criação desde o nível mais fundamental de formação da simples elemento, a partir de partículas elétricas livres no espaço, quer dizer, uniu átomos, tá? Para combinar e fazer um elemento, e desse elemento para formar uma substância química. E a combinação correta dessa substância química específica para formar uma molécula viva. E depois a combinação da molécula viva para criar uma célula. Então, uma célula, o princípio da célula, o início, é o átomo. É o átomo, as partículas atômicas que se uniram para formar um elemento. Os elementos que se uniram para criar uma molécula. E a molécula que se uniu para formar uma célula. Olha o que tem dentro de uma célula que é invisível ao olho nu. Impressionante. Vocês precisam ler isso aqui e ter uma noção mais ou menos disso. É muito importante para nós isso, tá? Eu vou deixar essa parte aqui para nós começarmos aqui. Nesse início da página 176 aqui, ó, no primeiro parágrafo, para a gente bater mais em cima dessa formação do átomo para formar o elemento, da união do elemento para formar um elemento químico e dos elementos para formar uma molécula, das moléculas para formar uma célula. E as células para formar um corpo, um organismo vivo. Bem, vocês podem falar, poxa, Oswaldo, a aula de hoje foi pesada. Porque o mestre, ao questionar a ciência, ele está nos dando uma lição de criação do universo, né? E nós ainda não chegamos, ainda tem uma parte boa aqui que nós vamos ler sobre isso, tá? Tem um pedacinho bom aqui. Alguém aí entendeu alguma coisa? Que eu estou feliz aí com a presença do meu irmão Domingos Gotardo. Grande prazer tê-lo aqui, viu, meu irmão Domingos? Vamos ver ali, a Sandra, depois entrou do Aurélio ali, entrou o Léo, entrou a Sandra Ribeiro, Clodoaldo Rocha, Janete Maciel,
Fátima de Souza, Maria Raimunda, e a Mônica Pera botou ali, tudo perfeitamente criado pela inteligência amorosa universal. Gostei, menina, gostei, isso aí, tá? Meu irmão Domingos tá aí, deixa eu ver se tem alguma... tô lendo, né? Muito bem, não tem nenhum comentário aqui. Alguém tem algum comentário a fazer aí, meus irmãos? Bem, foi realmente uma parte assim bastante científica, né? Um questionamento científico. Mas é para que a gente possa ver como que o Criador é perfeito. Como que a consciência universal, que habita tudo, tudo é ela. Só que a ciência não vê isso, né? A Vera falou, eu não sei... não. E não é que a loira burra aqui está começando a entender o Calvário, carta 5? Pois é, amiga. Loira burra nada, você é muito inteligente, danadinha. Tá vendo que o pai tá trabalhando em você, viu, loura? É o pai que está trabalhando em você. É muita inteligência para não ter uma força maior por trás. É verdade, Clodoaldo? É muita coisa, né, meu irmão? A Lúcia Helena colocou, li essa carta umas 3 vezes e ouvi em áudio, mas foi a mais difícil até agora. Ainda não saberia explicar se fosse preciso. Bem, querida irmã, eu também li muitas vezes essa carta para entender. Mas se você se esforçar para entender essa criação, e o mestre vai falar muita coisa aí. Essa carta 5 eu sempre falei, é a principal carta dos estudos das 9 cartas. Porque ela explica quem é o Criador. Como ele é. Como ele é. E é isso que você tem que entender, que ele está explicando quem é ele. Quem é o Criador. Mas se você partir do princípio que o Criador é tudo, é o próprio espaço e também a criatura criada, e que ele está por trás de tudo, você já começa, é isso que o mestre vai nos ensinar. Ele vai dizer para nós que o Criador é tudo. E ele está por trás de tudo. Só que nós não acreditamos nisso. Esse é o problema. Nós não acordamos desse sono eterno de saber que ele é tudo. Quando você lê, é simples. Quando eu leio, é como se fosse... Pois é, minha irmã, porque eu estou lendo e estou dando uma noção, e a gente vai ali um pedaço e vai falando e explicando, né? Mas é bom que você guarde isso, assista novamente a live, volte novamente a ler ali sozinha, que você vai ver como é que cresce esse conhecimento dentro da gente. É maravilhoso isso, viu, minha querida irmã Lúcia Helena? Faça isso. Maria Raimunda, temos que estudar muito para poder compreender. Claro, minha irmã, claro que temos que estudar. Eu também estou estudando muito, e vou continuar enquanto viver. Espero que lá, quando eu chegar lá daqui não sei quantos anos, a gente entenda tudo. Muitas coisas eu já entendo, mas falta muita coisa ainda, viu, irmã? Saiba disso, porque isso é real. Mas se nós pararmos, vamos ter que nascer de novo aqui para estudar de novo. Então vamos agora, vamos aproveitar enquanto temos tempo, né? O Cristóvão, será que quando ficamos doentes é porque interferimos negativamente no funcionamento da célula? Porra, meu amigo, matou a pau, é isso aí. Presta atenção. Nós somos energia. A energia que você irradia prejudica o funcionamento de cada célula.
as células são ligadas magneticamente. O amor é o maior magnetismo. A raiva, o ódio, é como se você estivesse tirando o magnetismo da célula. E se tirou o magnetismo, elas se soltam, adoecem. O se soltar é adoecer, viu, irmão? A força eletromagnética provém do Criador, do amor. O amor é o maior poder eletromagnético, que une a célula, une as partículas e faz do corpo um corpo feliz, saudável, cheio de energia. Mas os sentimentos de raiva, de ódio, de rancor, de malquerência, você sabe desses impulsos nocivos do ego, eles provocam uma energia negativa que desunem a célula e elas adoecem. As doenças vêm daí, viu, irmão? Gostou? Obrigado gostei do seu questionamento, muito importante. Então as células não perdem a liga. É uma perfeição toda a criação. É realmente divino, né, Flávia? Como é, né? A Maria Raimunda, com certeza, pensamentos interferem e nos dá saúde. Sim, quando você pensa em saúde, você vai ter saúde, né? Se não, meu filho, você vai ter... Vamos ver o que a minha irmã Vera botou aqui. Vou tentar escrever minha experiência. Só em pensar eu choro de emoção. Ontem, quando eu te escrevi, nem sei que palavra usei, pois estava tão lavada, né, em lágrimas de emoções. Bacana, olha aí. Veja só o que a Vera vai nos falar aí, né? E emoções e estado de choque. Tentarei colocar no papel para depois escrever aqui. Ok. Então manda aí, minha irmã. Depois você põe no papel e manda para escrever aqui. Ou então manda para mim que eu depois vou ler aqui na próxima leitura nossa, né? Na nossa próxima reunião. A Lúcia falou, pensamentos interferem amorosamente na saúde, isso mesmo. A Lúcia Forte, com certeza vou ler e assistir muitas vezes. Essa aula são muito importantes para aguçar mais nosso entendimento. Com certeza, irmã. Quando eu falo que vocês devem voltar e assistir essa live novamente, porque quando você está vendo que você vê que ela te tocou, que ela te abriu a consciência para mais alguma coisa, mas ficou ainda faltando como se fosse um quebra-cabeça encaixar uma pedrinha. Se você voltar a assistir a live novamente e acompanhar para o livro, porque quando você está assistindo, você pode parar. Pum, para aí, deixa eu ver. Caramba, mas é mesmo quando falou aqui, leu. Pô, acendeu aqui, acendeu uma luz aqui, então você dá uma parada lá e veja a luminosidade dessa luz. O que aconteceu? Eu tenho certeza que a sua compreensão vai expandir, mas enormemente. Isso eu falo para todos vocês, tá? Voltem a assistir e vai com calma, no horário com calma, leia ali, vai prestando atenção para você parar assim e ficar lá. E com o dedinho ali no pause. Quando uma coisa... Oh, que massa, cara, isso aí, pum, pausa aí, deixa eu pensar novamente. Se for o caso, volta um pouquinho, vê novamente o que foi falado, tenta raciocinar de uma outra maneira, você vai ver como é que abre a sua consciência. É muito importante, viu? A Beth colocou, meu cérebro dá até um nó com essas cartas. Para mim, é a mais difícil mesmo. Mas é mesmo, viu, querida irmã Beth? Com certeza. Mas eu também bati em cima dela há muito tempo. E ainda tem muita coisa para aprender. Eu revelo aqui para você. Não vou falar que eu sei essa carta toda, mas não sei mesmo. Tem muita coisa que a cada leitura abre, tá?
Podemos nos curar apenas fazendo reprogramação mental. Sim, que maravilha, como podemos? Só irradiar alegria, amor, não ter ódio, não ter raiva, não carregar rancor, não discutir, não brigar, não se sentir ofendido. Você vai ver que você não vai adoecer nunca mais. Nem gripinha você vai pegar. Porque você está mais conectado com a energia do amor. O amor é o que? O Pai, é o Criador em nós. E esse amor, sem servir rancor todo mundo, saber que todo mundo está fazendo daquele jeito. O cara falou bobagem para você, ele tem razão de falar. Ele não me entendeu, não tem problema. Ele está aprendendo também, eu também já fui assim. Perdoe ele. Mande um beijo para ele, mande muito amor. Você vai ver que o amor atrai a maior energia de cura do planeta. Tudo é o amor. A energia do amor, irradiar alegria, felicidade, carinho, está sempre radiante. Não discutir, não brigar. Para que você tem que ser o dono da razão? Para que você tem que ser melhor que ninguém? Não precisa. Cada um tem razão dentro do que ele está vendo. Cada um tem sua razão dentro do entendimento dele. Eu não vou fazer ele ter o meu entendimento para falar que eu tenho razão, mas que isso? Eu estou falando aqui, se a pessoa aceitar e achar que aquilo ajudou, pô, vai fundo. Mas se quer, não concordo, tudo bem, pode não concordar. Mas a verdade é uma só. As nossas energias cura tudo. Se você vibrar dentro dessa energia que eu te falei, você não vai ter nem gripe, nem dor de cabeça, nada. Você vai ser uma pessoa extremamente feliz. O amor é o Pai, é o Criador trabalhando em você. É como se você dissesse para a sua célula, vamos lá, menina, dentro da alegria, vamos brincar, vamos trabalhar, vamos ser felizes. E aí, essa vibração que as células querem. Porque elas precisam dessa energia vibrante para se unir, para ligar e para trabalhar e para executar o trabalho dela perfeito, como o Pai as orientou, tá? Mas quando você está com as energias ruins, aquela energia que se afastou do Pai, as células perdem a ligação uma com a outra e isso é que é a doença. Ela desliga, ela se autorreproduz de forma errada, porque ela não está conectada uma com a outra, não tem a energia magnética poderosa do amor para uni-las. O que é a bomba atômica? A bomba atômica é a separação dos átomos. Separou os átomos do nosso corpo, o que acontece? As células derretem. Ela tirou a ligação, tirou o magnetismo do corpo. Então, o corpo de uma pessoa que está próxima da explosão atômica, ela derrete, só vê os ossos dela caminhando aí, ó. Ela vai derretendo, pingando assim como se fosse água. E a pessoa sai caminhando, daqui a pouco, os ossos. É esse magnetismo, a explosão atômica, desfaz o magnetismo entre os átomos. Entendeu? Por isso que nós precisamos ter corpo saudável, vibrando com amor, sem desejar mal para ninguém. A Maria Raimunda, podemos nos curar, fazendo a programação mental, sim. A Maria Raimunda, gratidão por este estudo maravilhoso das cartas de Cristo. Eu que agradeço vocês. A Fátima de Souza, realmente, Oswaldo, o amor é a base. Gratidão por sua escolha desse belo estudo. Nós estamos aqui. Vamos lá. Fazendo o máximo que eu posso aqui, viu, minha querida Fátima? Dando o maior esforço aqui para poder ouvir o que o mestre tem para dizer e falar aqui. Obrigado, Oswaldo, e a todos os irmãos do estudo das cartas. E um vibrante fim de semana para vocês. Obrigado. Bom,
Vamos então fazer a nossa oração para encerrar a nossa leitura de hoje. E eu vou pedir novamente nessa oração que os queridos irmãos... Ô, irmão Aurélio, bota aí o nome da sua esposa, é Lourdes? É, né, Aurélio? Acho que é Lourdes, né? Que nós vamos enviar nossas mais puras energias para nossa irmã Lourdes, que é a esposa do irmão Aurélio, e nós vamos pedir ao Criador que faça o melhor para ela, que a conduza para o melhor caminho, que ela possa terminar sua missão nesse planeta com êxito, com amor e com alegria, né? Boa noite, minha querida irmã Márcia Clemente, amiga do coração. Então vamos respirar profundamente, elevando a nossa consciência e as vibrações do nosso ser para essa vibração do amor, que é a energia que nos une, que é a energia que une as moléculas, partículas e as células, e que dá a todos os corpos saúde, alegria, contentamento, vida. A vida vem daí, do amor, dessa energia magnética maravilhosa do amor. E respirem profundamente. Tudo aquilo que você faz na intenção de melhorar a vida ou a saúde de uma pessoa, o Pai sempre está retribuindo para nós, em algum momento da nossa vida, aquilo em dobro, em triplo, 10 vezes mais. Então, não se preocupe que você está precisando. Irradie a mais pura energia provinda lá da essência do seu ser. Para nossa irmã Lourdes Vilma, que está internada no hospital no Rio de Janeiro, entubada, e que o Pai Celestial, o nosso Criador, nossa fonte do ser, a consciência universal, possa fazer o melhor para ela, que Ele acolha em seus braços, dando a ela tudo o que ela merece de melhor. Pai, Mãe, Vida, Tu és a minha vida, é a vida em todos nós. A minha proteção e a proteção de todos. A minha saúde. E a perfeita satisfação de cada uma de nossas necessidades. E a nossa mais alta inspiração. Peço, meu Pai, que revele para todos nós a sua verdadeira realidade. Sei que é a tua vontade, Pai, que sejamos plenamente iluminados e que possamos receber melhor a consciência de tua presença em nós e em volta de todos nós. Cremos e sabemos que isso é possível. Acreditamos que tu nos proteges e nos guardas no perfeito amor, meu Pai. Sabemos que quando falamos contigo, que você está perfeitamente receptivo para nós.
pois tu és a inteligência amorosa universal que construiu este mundo maravilhoso e todos nós e tudo aquilo que está nele. E o tornou visível para nós. Sabemos que quando pedimos para falar contigo, enviamos um raio de luz para a sua consciência divina e que, quando escutarmos você, meu Pai, tu entrarás em nossa consciência e virás cada vez mais perto do nosso espírito. E nossos corações mais e mais receptivos. Nós confiamos, Pai, o nosso ser e as nossas vidas e o ser e a vida dessa querida irmã Lourdes Vilma, que está aí inconsciente, aos teus cuidados, Pai amoroso, e gratidão, 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 Pai amado, por atender os nossos pedidos e cobrir essa irmã com o vosso amor. Que assim seja. Gratidão, meus queridos irmãos, e tenham um excelente final de semana. Eu vou ler ali que a nossa irmã Beth Maia Ribeiro ainda botou ali, Oswaldo. Gratidão, Oswaldo, a todos. Bom fim de semana a todos. Que Deus, Pai, Mãe, faça o melhor pela Lourdes. E Ele já está fazendo. Já está fazendo, com certeza. Viu, minha querida irmã? Quero agradecer a presença de todos os queridos irmãos. Quero dizer para vocês que é um prazer enorme, uma alegria imensa poder estar aqui com vocês todas as terças e quintas. E saiba que eu estou fazendo o melhor, dando o melhor de mim, para que a nossa compreensão seja cada vez mais brilhante, mais profunda, e que nos conduza à iluminação e que nos aproxime cada vez mais um do outro e que nos aproxime do Divino Mestre Jesus. Que assim seja. Felicidade para todos vocês. Muita alegria, muita saúde, muita paz, muita abundância. Amor, amor, amor. A energia que nos une e une todas as células e todo o universo.